Tweet do FBC gera certas polêmicas aqui, mano, e eu queria comentar com vocês um pouquinho disso, do que tá acontecendo. Esse tweet dele foi do dia 15 de setembro, no momento da gravação desse vídeo, hoje é 17 de setembro, já foram 2 dias e, curiosamente, já aconteceu muita coisa nesses 2 dias. Muita coisa a ponto desse assunto aqui tá quase que velho já, sabe? As coisas têm acontecido muito rápido. E seguinte, mano, vamos ler o tweet dele aqui pra entender a situação. Isso que o Nicolas tá fazendo é um absurdo. Eu nunca vi uma geração de rap tão covarde. Se isso fosse em 2010, nós já estaríamos na porta do Congresso ou do Ministério Público, denunciando em peso essa caça às bruxas que ele está promovendo. Mas daqui eu só vejo covardes com o rabo entre as pernas. O hip hop morreu. Vamos por parte. Isso que o Nicolas está fazendo é um absurdo. O Nicolas praticamente ele promoveu ali uma demissão em massa de pessoas que são de esquerda. Vi tweets dele falando assim que demitam se seus funcionários for de esquerda, algo desse tipo, né? E eu nunca vi uma geração de rap tão covarde. Mano, mas assim, tentando entender aqui, ele fala que se isso fosse em 2010, beleza, mas o pessoal que de 2010 ainda tá nativo até hoje. Tem muitos que estão nativos até hoje e cadê esse pessoal? Porque beleza, se passou-se 15 anos aí depois de 2010, só que esse pessoal ainda tá nativo e tem muitos artistas também da nova geração. E antes de 2010, o hip hop não nasceu em 2010. Certo? E antes de 2010, o pessoal do rap dos anos 90, 2000, 2005, 2007, 2008, que seja. Cadê toda essa rapaziada? Eu acho que no caso do FBC aqui, mano, eu tô discordando respeitosamente em alguns pontos, né? Não tô criticando nem nada, nem confrontando de forma alguma, até porque eu sou do mesmo campo político que ele. E acredito muito, mano, que é necessária essa mobilização, é necessário ir pra Azul, é necessário ir pra porta do Congresso, do Ministério Público, o que seja. Só que nem todo mundo tem essa condição. A gente do campo político, que é da classe trabalhadora, que infelizmente não é igual o campo político da rapaziada do 8 de janeiro, que teve financiamento para ir até a porta do STF, lá do Congresso, ir para Brasília lá para fazer aquele quebra-quebra que aconteceu. Teve financiamento de pessoas que fretaram ônibus, fretaram van, teve gente de tudo quanto é canto do país, inclusive da minha cidade. Teve gente de Bauru indo lá para Brasília. Vocês têm noção de uma porra dessa? Tipo assim, pega aí no mapa aí Bauru até Brasília, para vocês verem a distância e ver quanto que seria o custo disso, mano. São mais de 500, 600 quilômetros. Entendeu? Então a gente não tem essa grana para fazer essa mobilização. Existem outras formas de fazer essa mobilização e eu acho válida totalmente. Mas daqui só vejo covardes com o rabo entre as pernas. Eu acho que não, mano. Tem muita gente na internet também fazendo um bom trabalho. Tem muita gente fazendo denúncias. E eu acredito que a mudança começa de dentro de casa. A mudança começa de perto, né? Além de inflar bolhas na internet, a mudança também pode começar através dos seus parentes, mano. Sabe? Dos seus parentes, eu não tô falando diretamente pro FBC. Mas de quem tá assistindo no geral, mano. Eu tenho pessoas na minha família que, infelizmente, de 2017, 18 ali pra frente, acabou sofrendo uma alienação muito grande, né? Que parece o robô, tá ligado? Essas pessoas parecem robô, elas divulgam um discurso que é a mesma coisa que todo mundo fala na internet, e o PT, e o Lula, e o INSS, Globo Lixo, sabe? Coisas desse tipo. Parece que as pessoas sofreram realmente uma lavagem cerebral. E eu tenho parentes desse tipo que o necessário é conversar com essas pessoas. De mais pra frente a gente vai falar também sobre o Vietnã, sobre o que ele comentou sobre essa situação. Agora, a partir do momento que o FBC pega e fala que o hip hop morreu, eu acho que é uma afirmação muito pesada, mano, e engloba toda uma cultura, engloba toda uma luta, uma cultura de resistência, uma cultura que ainda é marginalizada, apesar dos pesares, apesar de muita gente hoje tá tendo até patrocínio de marca grande. É muito complicado ele afirmar isso aqui, que o hip hop morreu. O hip hop não morreu, mano. O hip hop ainda tem a sua luta. O hip hop ainda tá fazendo a luta fora das câmeras, fora da internet. Existe muito mais coisa dentro do hip hop do que somente ir pra porta do Congresso. Esse é um dos braços, é uma das vertentes, um dos campos e um dos caminhos ali a se fazer. Mas existe muita coisa ainda que o hip hop mantém vivo, né? O hip hop ele tira pessoas da rua, ele tira pessoas da miséria, muda a vida de pessoas aí através do rap, do grafite, de DJ, do conhecimento, da música, que seja, de livros. Então, assim, eu acho que ele se passou um pouco em afirmar isso aqui, que o hip hop morreu. A questão do tweet do Vietnã, do tweet não, de um comentário. O Vietnã ele comentou numa página lá, mas ele deletou. Depois eu fui assistir os stories dele para entender, para concordar e discordar com alguns pontos. E foi exatamente o que o Vietnã falou, eu concordo nessa parte de muita gente não tem dinheiro, né? Eu não vou colocar aqui
tweets nem nada, mas vou comentar por cima porque o próprio Vietnã apagou os comentários, ele falou por que ele apagou os comentários, mas a ideia permanece. Ele falou assim que muita gente não tem dinheiro para ir protestar em Brasília, muita gente não tem dinheiro para ir para a porta do Congresso. Eu concordo com o mesmo ponto que ele pegou e falou assim que a mudança vem de casa, que ele estava tendo uma briga com os pais dele, porque sofreram alienação, assim como parentes meus também, e muito provavelmente parentes seus que estão assistindo, e a mudança começa a vir de dentro, mano. A cobrança a gente tem que fazer de pessoas perto. Se a gente que saiu desse campo de alienação fazer a cobrança de cada parente nosso, cada amigo nosso, cada conhecido, né, cada camarada nosso, a gente tirar de possíveis garras que a extrema-direita tem, possíveis garras de alienação, tá ligado? De fazer essas pessoas se afastar cada vez mais desse campo político e procurar entender, mano, procurar fazer essas pessoas entender. Se a gente cada vez mais fizer isso com pessoas próximas da gente, a mudança também vem, tá ligado? Não é só ir pra rua fazer quebra-quebra. Mas é necessário também fazer o quebra-quebra, mano. É necessário protestar. Eu acho válido os dois pontos. A questão é que um campo político é a classe trabalhadora. Não consigo acreditar que a gente vai ganhar tudo através do diálogo, mas a gente vai ganhar também através do diálogo. E eu sou bem partidário da ideia que o Vietnã trouxe nos stories dele, que ele falou assim, mano, se necessário, eu troco o soco, eu dou soco no meu pessoal pra fazer entender certas coisas, tá ligado? Porque cobrança eu cobro de quem eu conheço, não de quem eu não conheço. Ele discordou respeitosamente da FBC e perguntou pro FBC ali o que estava sendo feito, quem que tinha que cobrar, o que tinha que fazer. Cadê a rapaziada do Rap das Antigas pra fazer uma mobilização, tá ligado? E é bem isso, mano. Não é só tweet. Com tweet, dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa. Além de gerar revolta, além de gerar uma certa repulsa. E eu deixo uma pergunta aqui também, mano. Essa pauta que o Nicolas trouxe aqui há 2 dias atrás, por causa da condenação do Bolsonaro e tudo mais, tentando fazer uma bela cortina de fumaça, porque pra mim não passa disso, de cortina de fumaça. O que foi feito depois disso? Porque há 2 dias atrás aconteceu esse tweet da FBC aqui discordando dele. Hoje já estava sendo discutido no Congresso, parece que foi aprovado, mas depois foi derrubado, a PEC da blindagem. Que se vocês der um Google aí rapidinho, vocês vão entender qual que é a situação. Mas resumindo basicamente aqui, é uma PEC que protege parlamentares de serem julgados com voto secreto, ou seja, se o cara cometer um crime, ele não vai poder ser julgado enquanto deputado, enquanto senador, enquanto parlamentar. É basicamente um bandido cometer um crime e não poder ser julgado por ele, e se for julgado com voto secreto, ninguém vai saber quem julgou. São assuntos que aos poucos vão passando, e assuntos que realmente importam para a classe trabalhadora comum. Zerar impostos para quem ganha até 5 mil reais ali, mudança no imposto de renda, escala 6 por 1 para quem trabalha, são assuntos que vão ficando deixando para trás. Pouco se fala hoje na internet sobre isso. Existem deputados, existem parlamentares, existe o movimento VAT, que ainda fala sobre isso, mas assim, parece que foi calado, parece que foi, sofreu um afastamento do próprio público, da própria classe trabalhadora, porque começou a se falar da anistia do Bolsonaro, começou a se falar da condenação de 27 anos do Bolsonaro, depois começou a se falar sobre os tweets do Nicolas inflando bolha e gerando revolta em opositor, agora está se falando sobre essa PEC da blindagem e o assunto da 6 por 1. O que virou? Tá ligado? Então a gente tem que entender também o que é cortina de fumaça, mano, o que eles estão tentando fazer para inflar bolha, e agora toda a direita tá se arquitetando ali de novo para falar que, mas teve deputado do PT que votou também, teve 12, 13 deputados do PT que votou a favor disso aí também, pegando isso aí como exemplo para descredibilizar o PT, não que já não fosse descredibilizado há muito tempo, mas enfim, os caras transformam isso numa pauta gigantesca, sendo que a maioria dos que votou foi o PL. A maioria dos que votou a favor dessa PEC foi o PL, e pelo que eu vi não tinha nenhum deputado do PSOL que votou, que é o que conforta eu um pouco, que votou neles nas últimas eleições e pretende votar neles nas próximas eleições também, entende? Mas é basicamente isso, rapaziada. O tweet da FBC aqui, que nem eu disse, eu discordei respeitosamente, admiro muito o trabalho da FBC, trouxe react dele aqui no canal. Vietnã também, mano, eu sou muito fã do trabalho dele. São discussões, não são briga, não são treta. Esse vídeo aqui também é pra expor meu ponto e mostrar que com tweet eu acho que a gente não vai muito longe, tá ligado? Com manifestação, sim, necessário ir pro Congresso, sim, necessário pro Ministério Público fazer manifestações, tá ligado? É necessário também a gente cobrar o hip hop, você cobrar o seu artista preferido, entender em que campo político que ele tá ligado? Não existe rap de direita. E é isso, mano. Acho que eu me estendi aqui, já estamos em 11 minutos de gravação sobre esse assunto. Não deixamos esse assunto morrer, não deixamos o assunto da 6 por 1 morrer, no caso, não deixamos o assunto do imposto de renda para a classe trabalhadora ser isento, morrer, tá ligado? Entender o que é cortina de fumaça, porque pelo menos uns 2 dias vai ser falado sobre esse assunto do Nicolas, sobre a PEC da blindagem agora.
E é isso, mano. Não vou me estender muito aqui, não. Muito obrigado por você ter assistido até o final. Deixa o seu like, se inscreve aí, firmeza. Fui.